Olá, bom dia Isa, bom dia quem tá chegando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de medos, medo da morte. Vamos aguardar a Luana chegar também para a gente trazer esse assunto para nossa consciência. Vamos lá, aproveita para compartilhar a live, para mais pessoas poderem estar aproveitando desse assunto. Vamos ver, daqui a pouquinho a Luana tá chegando também, aí nós vamos iniciar. Eu sou Mary Leise, terapeuta integrativa, sou de Jaraguá do Sul, trabalho preferencialmente com Reiki, com barra de Axis e o atendimento terapêutico. Olá, Silene, seja bem-vinda também. Vamos lá. Vamos verificar a Luana chegando. Esse final de semana, no domingo, nós temos um curso, A Energia do Dinheiro. Ele começa às 9 da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Então, vocês estão convidados a participar conosco deste workshop. Ele fica gravado, você não precisa estar todo momento ao vivo. A gente vai fazer ele ao vivo, mas você pode assisti-lo no momento que você puder, porque você vai receber, quem comprar o workshop recebe ele gravado em casa, tá? É apenas R$ 80, é um preço, uma contribuição bem simbólica pelo conteúdo que vai ser disponibilizado a vocês. E dia 9 e 10 de março nós temos curso de barra de Axis online também, eu e a Luana Canova. E dia 20 de março é o curso de barra de Axis presencial aqui em Jaraguá do Sul. Olá, Lu, bom dia. Luana já chegou, deve estar solicitando a entrada dela. Olá, Olá, bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo certo? E aí? Tudo certinho. Tava dando Então, erro de novo? Essa tava hora dando da erro de manhã, novo, é? eu não sei o que acontece. Eu abro, fica travado. Deu 3 minutos para tentar entrar, imagina? Ah, pois é, fica travadinho, né? Ultimamente tem Então, ficado assim. Sei. sim. Pode ir, POC? E hoje é a nossa última live do nosso projeto todos os dias de manhã, né? A gente fez 30 lives dentro desse projeto. Teve alguns dias que não aconteceram, mas a gente procurou fazer praticamente todos os dias acontecendo. É E hoje eu vou verdade. trazer para vocês, eu não vou ler porque eu não tenho como puxar no celular aqui, mas o assunto de hoje é sobre o medo de morrer e o medo que eu tenho de familiares. Eu não, né? O nosso ouvinte tem medo de Hum. morrer e o medo que o familiar dela morra também. Então é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, sobre esse medo da morte. Então a gente vai falar ele numa visão de barra de axis, né? Dentro de uma visão sistêmica. Como que a gente pode trabalhar isso dentro de uma visão sistêmica, tá? Psicologicamente, isso se chama tanatofobia, que é o medo da morte. Que, a princípio, isso é normal. Todos nós devemos ter, inclusive. Porque se a gente tem medo da morte, nós tomamos. A gente tem mais precaução nas nossas atitudes. Porém, o que não é normal é quando isso começa a afetar a nossa vida. Começa a dar problemas físicos, emocionais, né? Todas essas questões que começam a atrapalhar a nossa vida, começam a nos prender diariamente nesses pensamentos, que é o caso dessa nossa cliente, tá?
Pela questão psicológica, terapêutica, o que eu indico são relaxamentos, respiração. Às vezes a gente não dá a total importância para isso. Porque a gente acha que só respirar, ah, meu Deus, eu vou ficar lá fazendo, respirando. Olha o que acontece com uma respiração. Quando a gente faz o processo de respiração, a nossa adrenalina, que é esse medo, essa coisa toda que está na nossa mente, ela diminui. A adrenalina diminui. Então, vai diminuir essa ansiedade que eu estou no momento. E a serotonina, que é o hormônio do prazer, da tranquilidade, da alegria, ela vai aumentar, porque nós vamos estar oxigenando o nosso cérebro. Então, a respiração, principalmente diafragmática, onde eu respiro aqui pelo meu abdômen, não pelo peito, eu inspiro ar pelo nariz, eu inflo meu abdômen e solto o ar pela boca, encolhendo o meu abdômen. Essa é uma respiração diafragmática. Ela é perfeita para medos, perfeita. Fazer tratamentos com relaxamentos, né? Meditação. Então, reiki pode ajudar muito, correr as barras pode ajudar muito, porque vai desconstruir isso tudo que está ali na sua mente. Até porque, provavelmente, isso deve vir de algo que aconteceu. Né? Deve ter acontecido algo na família, alguma perda, e isso fez com que ela ficasse mais vulnerável a esse medo. E se não foi isso, ela está puxando isso de alguém, de algum familiar, que aí a gente pode entrar com a ferramenta a quem pertence isso. Porque provavelmente deve estar puxando de algum familiar ou até de outras vidas, quem sabe se isso existir, né? Quem sabe não está puxando isso de outras memórias ou de antepassados. Então pergunte, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Devolva ao remetente com consciência anexada. Faz isso todos os momentos que vier à mente esse medo de morrer ou o medo de perder um ente querido, né? Orações também é importante. Você pode orar, pode fazer uma oração. A oração é a conversa, né? A conversa com Deus. Fazer uma oração eleva a tua energia vital. Pode fazer isso também. Uma outra técnica que a gente pode utilizar é o Ho Oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata por esse medo que eu estou sentindo da morte, de morrer. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu tinha um professor, quando eu fiz a parapsicologia, que ele dizia que o medo da morte, muitas vezes, é o medo de viver. Né? Então, às vezes, tem que prestar atenção nisso. Se eu não estou depressiva, se eu não estou farta de muitas coisas da minha vida, se eu não estou com medo de viver. Porque às vezes é isso que quer dizer, tá? Não é uma regra, mas pode ser. Então tem que observar nesse sentido, assim, tá? E muitas vezes a pessoa é muito responsável, tem muitas responsabilidades e tem medo de deixar filhos, né? Enfim. E aí, ou a quem pertence isso pode te ajudar muito. É verdade. Eu acho assim, a quem pertence isso, a principal ferramenta, assim, a número 1 aqui, falando de Axis, tá? De Axis. Eu acho que o Reiki super, né? Esse acolhimento, né? Às vezes te falta esse acolhimento e o Reiki, ele pode te dar isso, né? Esse acolhimento dessa energia vital, esse amor pela vida, né? É isso que o Reiki traz, né, Mary, para ela, né? Esse aconchego, né? Esse aconchego, isso. Então, mas falando de Axis, assim, a quem pertence isso, assim, é fundamental fazer, até porque, assim, quando a gente entra numa frequência disso, a gente é que nem anteninha de rádio, lembra, né? A gente tá falando isso faz 30 dias aqui. Somos anteninhas de rádios, lá captamos a AM, a FM, né? Normal, normal. Então, assim, se tu tem esse medo, esse luto, essa coisa, tu vai lá, mexe na tua anteninha e sintoniza na frequência disso também, percebe? Então, o que tu começa a receber?
mais energia disso de outras pessoas que têm medo de viver também. E às vezes uma outra pessoa tem muito medo de viver e tu tá captando isso dela que nem é teu, percebe? Porque tu tá na frequência energética do medo. Então, assim, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. É os 3 dias de a quem pertence isso, aquele que o Gary fala na apostila, 3 dias de a quem pertence isso para se libertar, né? Começar tentando libertar esse medo. Mas assim, tanto o medo quanto a morte, eles são implantes distratores, que a gente fala em Axis, os dois. Os implantes distratores, a gente aprofunda muito mais eles nas classes, né? Mas os implantes distratores, eles são situações criadas aqui, nessa realidade, por exemplo, que a gente não consegue lidar. É para nos parar mesmo. É para a gente pensar e dizer, eu não consigo lidar com isso. Se eu conseguir lidar com isso, a minha vida vai melhorar. E a gente não consegue lidar e fica nesse looping, né? De achar que quando isso passar, vai melhorar. E isso não vai passar, porque isso não existe, percebe? Isso não existe aqui nessa realidade. A gente faz isso para se parecer com os outros humanos. Lembra que a gente fala aqui que nós somos todos humanoides. Então a gente faz isso para ficar próximo dos humanos, porque não é normal a gente não sentir nada. Porque assim, a morte, nessa visão de outras vidas aí, que a gente conversa muito aqui, a morte ela não existe, né? Se a gente considerar que somos seres infinitos, a morte não existe. Ela é uma passagem para uma outra dimensão, que daí a gente vai de acordo com a nossa frequência energética que a gente está vibrando, né? Então, assim, estou vibrando energias boas, né? Estou evoluindo, fiz coisas boas aqui na minha vida, né? Ajudei pessoas, enfim, cumpri meus propósitos, enfim, seja qual for a tua missão, né? Vai passando, vai evoluindo, né, de dimensões, ou vai ficando aqui, ou até vai regredindo de repente, dependendo, né? Então, assim, é um outro papo isso, é um papo mais espiritual, mas se a gente pensar por esse lado, nós somos seres infinitos, a gente vem vida após vida aqui. O Gaspar que sempre dizia, aproveita para resolver essa treta aqui nessa vida, porque daqui a pouco tu tem que vir de novo, e aí tu nasce, aí ele dizia, pensa que coisa chata, a gente nascer de novo, ser bebezinho, ser dependente da mãe, cagar nas fraldas, e depois, né, vai pra escola, aquela bronca, adaptação, não sei o que, tudo, daí pra virar adulto, pra começar a resolver as coisas. Tu já é adulto, sabe? Reconhece que isso é só alguma coisa que tu nunca vai conseguir lidar. Tu nunca vai conseguir lidar com a morte. Tu nunca vai conseguir lidar com o medo, porque eles são projetados para isso, para nos paralisar, para a gente não lidar com eles. Porque eles não existem, na verdade, sabe? É só uma energia que foi criada aqui para paralisar a gente. E por trás disso, e por baixo disso, e por baixo disso, é por isso que a gente, quando vai fazer os processos verbais de Axis mais aprofundados, assim, a gente vai trabalhar os implantes da pessoa, a gente fala e tudo que tem por baixo disso, por baixo disso, por baixo disso, por baixo disso, porque por baixo disso esconde segredos, esconde situações, coisas invisíveis, encobertos, não vistos, não ditos, não revelados, né? Já deve ter visto essa né? São os... tudo isso é mantido pra gente... Quando tentar se libertar disso, todos esses segredos aí, a gente criar uma justificativa tão forte a ponto de dizer que isso realmente existe, eu não consigo lidar com isso, sabe? E aí a gente pensa que se a gente lidar, a gente vai conseguir evoluir aqui, e, enfim, vai conseguir... Não, sabe? Não. A quem pertence isso? Isso não existe, sabe? Se a gente pensar que a morte, nós somos seres infinitos, a morte não existe. O medo não existe também. É medo ou é excitação, sabe? É excitação pela vida, é excitação por viver, é excitação por não perder cada segundo, por realizar todos os teus objetivos, sabe? O que é esse medo de morrer? É de deixar as pessoas aqui, sabe? É isso.
tem que também parar e analisar que a morte a gente tem que entrar na permissão com a morte, sabe? Ela vai acontecer, ela vai, e a gente tem que entrar com a permissão de saber que a gente já escolheu o dia que a gente vai morrer. A diferença é que a gente não sabe, mas a gente já escolheu antes de vir para a Terra. Nós somos seres autorresponsabilidade, sabe? Nós decidimos como que a gente vai viver, como que a gente vai morrer antes de vir à Terra. Isso também é uma visão um pouco mais espiritual, mas convém trazer aqui, porque para sair um pouco, né? Se a gente quer expandir, a gente tem que sair um pouco da caixa, né? Da religião, de dizer que, né, um belo dia todo mundo sabe. Não, sabe? Talvez não, talvez sim, mas talvez não. Se a gente expandisse pouco mais disso agora, ajudaria, né? Como é a questão que ela quer ajudar, né? Ali nessa questão dela. O que é esse medo de morrer? É excitação pela vida? É gostar demais da vida, sabe? Então, o que se requer para eu viver todos os momentos da minha vida, sabe? E esse medo, a quem pertence isso, sabe? A quem pertence? Porque se eu tô no medo, eu sintonizo com todo mundo que tá no medo também. Todo mundo que tem esse mesmo problema que eu. Exatamente, eu baixo minha vibração, me igualo a todo mundo que tem esse problema. Lembra? O Gaspa dizia, o problema, porque se é de pobre é problema, né? Problema, que rico tem problema. Então, assim, esse problema, sabe? Eu me baixo a minha vibração, me igualo com todo mundo que tem medo de morrer. Então, eu vou me igualar com aquela pessoa que tem a doença, que está em fase terminal, que tá com medo de morrer, tá com medo da doença, tá com medo de não sair do hospital, tá com medo, tem aquela pessoa que sofreu um acidente, que tá com medo também de, né, tem aquela pessoa que tá quase, tá naquele estágio de, sabe, que a gente diz ali, de desprender do corpo ou ficar no corpo, que até tem processos do Axis para isso, né, que é a saída do cenário, né, então, assim, quando a gente vibra nesse medo, a gente conecta com todas as pessoas que estão vivendo esse medo de fato nas suas vidas. E a gente não está vivendo. Se a gente não está vivendo esse medo, essa preocupação, uma doença que está acabando com a gente, ou um estado crítico no terminal, ou uma quase morte, sabe? Uma pessoa que está ali entre a vida e a morte. Se eu não tenho isso, eu não tenho por que ter medo disso. Tu concorda comigo, né? Vocês concordam comigo, né? Eu tô aqui bem, tô trabalhando, tô criando, tô bem de saúde. Por que cargas d'água, sabe? Por que cargas d'água? Eu vou ter medo disso. Mas se eu vibro nisso, a minha mente vai longe e eu capto a energia, porque eu sou um radinho, lembra? Aí eu vou lá, mudo minha frequência, medo de morrer. Eu vou me sintonizar com toda essa galera que tá no hospital morrendo, sabe? Eu estou contribuindo com eles, de alguma forma, com isso? Claro que não, eu só estou aumentando essa energia, sabe? Então, entra com os processos, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Lembra, medo não existe, morte não existe. São implantes, são situações colocadas aqui na nossa cabeça, situações que a gente não consegue lidar. Quem é que consegue lidar com a morte, sabe? Eu vou ficar pensando sobre morte a minha vida inteira, como que vai ser a minha vida? Percebe? Não existe a morte, não existe. Enquanto eu não passei pela morte agora, nessa minha reencarnação, ela não existe para mim. Ela vai existir depois. E aí depois eu vou estar pronta para encarar o que seja que acontecer comigo, que eu também não sei o que vai acontecer depois. Eu tenho minhas crenças, entende? Mas eu não sei lidar com ela, eu não sei lidar. Ninguém sabe lidar daqui, sabe? Ninguém ainda sabe lidar. Então, assim, por que eu vou me alienar com uma coisa que eu não sei lidar, sabe? É inútil, é em vão, é desperdício de energia. Então, quando eu vim esse medo de morrer, lembra? A morte não existe, a morte é só uma passagem e eu vou estar na permissão com isso, porque a minha alma lá atrás já escolheu, né, como que vai acontecer. E agora eu tô viva, eu tô bem, eu não estou com problema, eu não estou sintonizar, eu não escolho sintonizar nessa frequência. Eu escolho sintonizar na frequência da vida, da criação, da vibração, porque é isso que vai fazer eu crescer aqui. Então, a quem pertence isso? 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 Devolvido aos remetentes com consciência anexada. Envio luz, estou enviando luz a todas as pessoas que estão precisando. É desse jeito que eu vou ser a contribuição. E se tu tem esse medo, né?
correr tuas barras, né? Implantes, banda de implantes aqui é para isso, entende? É para ti não se alienar com os implantes distratores aqui da Terra. Vou falar os implantes distratores aqui só para tomar uma ideia. Quando a gente sentir isso, a gente sabe que isso é uma situação que a gente não vai conseguir lidar, beleza? E assim, vai para a pergunta do como pode melhorar, quem pertence a isso, e devolve os remetentes, porque isso não existe aqui na Terra. Percebe? Isso é alguma coisa que foi um julgamento que foi colocado, explicado pra gente como que tem que ser o certo, porque não deram a opção, né, de ficar tranquilo com a morte. Não deram a opção de ficar tranquilo com isso. Isso é um julgamento, ponto de vista fixo, criado lá, que vem passando, que a gente se alia, achando que tá certo, porque foi dito que isso aqui é certo. E a gente não consegue lidar com isso, então deve ser certo de alguma forma. E acontece, então a gente consegue justificar, percebe? Mas se a gente sair um pouco disso, corre as barras, expande a consciência, acredita numa coisa além, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo acredita aqui num ser infinito e tal, né? Quem tá assistindo essa live aqui tem essa vibe humanoide. A gente não precisa se parecer, né, com os humanos nesse ponto, que é o que vai querer te manipular, que é o que vai querer te dizer que isso existe, que tu tem que se alienar isso, que tu tem que viver aquilo. Eu não digo que tu não tem que viver o teu luto. Nossa, o teu luto, eu até indico, assim, uma constelação familiar, sabe? Com a Fran, assim, pra limpar isso, pra ver, pra falar. Às vezes precisa ser dito alguma coisa na constelação, dá esse campo, o campo abre para que tu converse com a pessoa. Às vezes a pessoa partiu sem que tu fale com ela querendo te falar alguma coisa. Na constelação familiar, esse campo abre. Então, assim, o que se requer, sabe? Se tu tem alguma mensagem, alguma coisa para ouvir de um familiar que já partiu, que tu não consegue sintonizar com ele, tu pode falar energeticamente agora para ele, sabe? Fazer um e-mail, uma cartinha energética e dar para ele, sabe? Ele vai receber. Não é porque o corpo físico dele não tá aqui, que a consciência dele ainda não tá aqui, pelo menos para que tu resolva essas questões com ele, sabe? E se é dele, não está, sua está, percebe? Então, assim, que se requer para que tu trabalhe isso em ti, já que ele já partiu, né, esse ente. E vive o luto, né? O luto não existe, assim, vive 30 dias de luto. Não, tem gente que vive 1 ano de luto, tá tudo bem. Tem gente que vive 15 dias de luto. O luto é pessoal, mas é preciso ser vivido isso, é preciso sentir, né? Dependente de como isso se manifesta em ti, sabe? Às vezes tu vai ficar mais quieto, tu vai ficar introspectivo, tu não vai querer sair de casa, às vezes tu vai chorar dias, tu vai baixar a tua produção, trabalho, mas cada um reage de um jeito, sabe? E tá tudo bem, é viver isso, deixar isso vir, olhar para isso e dizer, ok, te enxergo, vejo o luto que tu tá aqui e, né, o que eu posso aprender contigo, como eu posso criar contigo, e faz os processos que tu precisa, corre tuas barras, banda de implantes, excelente para os implantes distratores, constelação familiar, o reiki, né, são todas terapias, assim, de acolhimento, né, então não tem, assim, da energia, né, é pra regular essa energia que tá vibrando baixo, porque se tu vibra assim, daí tu vibra, já assim é tempo. Aí tu acontece alguma coisa contigo, tu tem mais razões para vibrar nisso, percebe? Aí tu justifica. Aí acontece outra coisa com alguém, tu justifica mais ainda. São as famosas justificativas refinadas. A gente tem justificativa para tudo aqui, sabe? E como seria a gente já pensar de cara que isso não é meu e devolver os remetentes com consciência anexada, sabe? Implantes distratores, eu falei que eu ia dizer quais são. Raiva, ira, fúria, ódio, acusação, vergonha, remorso, culpa, pontos de vistas viciantes, compulsivos, obsessivos, pervertidos, amor, sexo, ciúme, paz, vida, morte, viver, realidade, medo, dúvida, negócio e relacionamento. São todas coisas que já foi definido como que são. Essas coisas já tem tudo definição aqui nessa realidade de como que a gente tem que ser. E se a gente se alia a isso, a gente simplesmente não consegue mudar o que foi definido. Percebe? É para isso, é para nos parar. Esse é o objetivo do implante distrator, nos parar. Por isso, corre tuas barras, tu vai ver se talvez esse teu medo não seja excitação por viver, sabe? Eu amo demais a vida, sabe? Só que eu justifico esse amor no medo de perder ela, né? E o medo não existe, né? O medo é um implante distrator. A vida também é um implante distrator, né? A gente cria um padrãozinho de como que tem que ser, como que quer que seja, enfim, não é nada disso que acontece, sabe? Então, como seria a gente se libertar dos implantes, viver no fluxo realmente, né? Porque esse é o objetivo, né, de um ser infinito, é viver no fluxo, não tem por que se preocupar.
né? Não tem. E tá na permissão, se tá na permissão da pessoa também que morreu, tá no luto, entra na permissão disso, sabe? Essa pessoa, ela também escolheu, ela também tem esse mesmo superpoder que tu. Ela também escolheu lá atrás, antes de vir à Terra, o dia que ela foi morrer, que ela ia morrer, como que ela ia morrer, sabe? Entrar na permissão com isso, entrar na permissão, sabe? Não dá pra paralisar, infelizmente. Não tô dizendo que não tem que viver o luto tu vai viver do teu jeito. Eu tô dizendo é que não se paralisar e não criar medos em cima de medo, porque quando a gente cria um implante, a gente tem muita coisa por baixo disso, por baixo disso, por baixo disso, por baixo disso, que é aquilo que eu te falei, que são os implantes, que são os segredos ocultos, invisíveis, encobertos, não vistos, não ditos, não revelados e não reconhecidos. Então, por baixo disso tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Li esses dias atrás que o medo da morte nada mais é o medo de saber que não está vivendo aquilo que deseja. A Mary disse, pode ser que seja isso também, né? Pode ser, eu não estou vivendo o suficiente, e se eu morrer, eu não vivi, eu não fiz as coisas que eu queria fazer, eu não fiz. Então, assim, vai para a pergunta, o que se requer, né? Como é que o Gary diz, como que eu queria que fosse a minha vida, né? Como eu queria, chega a me arrepiar com essa pergunta, eu amo essa pergunta. Como eu queria que fosse a minha vida, como que eu queria que fosse a minha vida, como? Porque às vezes a gente não sabe também, eu não sei se eu vou te falar agora, listar, como eu queria isso, eu não sei. Porque não é para eu saber mesmo, percebe? É para quando as coisas acontecerem eu dizer, eu sabia que eu queria isso na minha vida, mas eu sabia, mas eu nem sabia, percebe? Nem reconhecia, são essas coisas. Eu nem reconhecia. Então, assim, vai para a pergunta, como que eu quero que seja a minha vida? Se teu medo de morte é medo de não estar aproveitando a vida direito, então se pergunta, como eu queria que fosse a minha vida, né? O que se requer para que eu aproveite cada instante da minha vida, percebe? E esteja na permissão com isso, sabe? Não se alia, porque não adianta se alienar com esse medo de morrer, não adianta, porque tu vai morrer, simplesmente tu vai morrer, as pessoas vão morrer. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode lidar, sabe? Então, assim, né? Quanto mais as pessoas falam e dizem que isso é certo, que isso é aquilo, criam definições para isso, é pior, sabe? Porque isso não existe, não tem por que criar uma definição. Isso é um implante distratório que foi criado. Sabe que parece que em espanhol, alguma coisa assim, não existe a palavra saudade. As pessoas não sabem o que é saudade lá, porque ela não existe, sabe? Então, assim, se não existisse a palavra medo, o que a gente ia definir? Sabe? Se não existisse a palavra morte, como que a gente ia definir essa passagem? Sabe? O que significa isso para ti? Tu tá aqui, tu tá aprendendo, tu tá evoluindo, tu não tá mais naquele status quo lá de achar que, né? Ó vida, ó céus, dependo das pessoas e o que vai ser de mim, né? Não, a gente já sabe aqui que é criador da própria vida, sabe? Que são escolhas. E se eu não sei escolher, o que eu faço? Eu vou para a pergunta, sabe? Não tem mistério. Então, essas são as ferramentas. E o A Quem Pertence Isso é a ferramenta, assim, ó, number one aqui dessa live. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Como eu criei isso? Como que eu sintonizei nessa frequência, sabe? Porque se eu não sair disso, eu vou criar isso na minha vida, percebe? Porque assim, lembra as justificativas refinadas? São refinadas e são cada vez mais refinadas. Então, assim, o que tu vai criar para ti? A morte? Para justificar que, realmente, eu sabia que eu devia ter medo de morrer mesmo? Sabe? Não, muda essa frequência. Eu não estou sintonizada nisso. Se eu não tenho motivos no meu corpo, na minha vida, para acreditar que eu estou morrendo, então eu não estou morrendo, sabe? Eu estou vivendo, não tenho motivos para acreditar que eu estou morrendo. Então, assim, eu posso estar pensando isso, sim, posso, né? Posso estar vibrando isso, posso, mas porque eu estou sintonizada lá nessa radinha, na rádia, sabe? A rádia. Estou lá na rádia do luto, da morte, do medo. Aí o que eu começo a vibrar nisso, sintonizo com um monte de pessoa que tá com esse medo. Aí o medo vem, e o medo vem, e o medo vem, e eu começo inconscientemente, lembra que eu disse que a gente puxa energia? Inconscientemente eu começo a puxar energia disso, puxar energia disso, puxar energia disso, aí que eu morro mesmo, ou que eu queria a morte de um companheiro meu, queria a morte da minha mãe, do meu pai, porque sim, a gente cria tudo isso. Lógico que é o livre-arbítrio, a pessoa vai decidir se quer ir ou não, sabe? Mas, e se ela quiser, sabe? E se ela quiser? Se ela só tá esperando um apoio, entende? E aí eu tô mandando esse apoio. Não, percebe? Ou de, não propriamente de partir, mas de criar uma doença. Porque partir a pessoa escolhe, né? Quando que vai partir. Mas de criar uma doença, de criar alguma coisa em mim ou em alguém, sabe? Então, assim,
A quem pertence isso? A quem pertence isso? Eu, como um ser Lu, infinito, quero perfeita a tua viver. explanação. Perfeita a tua explanação, não tenho mais o que falar. Não. Maravilha! Quem quiser saber dessa live, assiste ela desde o comecinho, né? As nossas explicações desde o comecinho, vai lá, retorna ela desde o início, ela vai estar disponível também no YouTube, fica disponível aqui na página do Instagram, no perfil do Instagram. Então, maravilha, Lu, perfeito essas tuas colocações. Eu acho E isso é de que Axis, sabe? Isso é de é, Axis. Então, assim, o curso de barras de Axis, exatamente, ó, a Maria Cristina falou uma coisa, assim, fundamental. Neste tempo de terror que estamos vivendo, o medo nos abate, infelizmente. Infelizmente, porque o nosso inconsciente coletivo aqui tá denso demais, sabe? É muito mais fácil a gente sintonizar com essa energia de medo, de vibração de morte. Claro, tem uma doença rolando aqui, tem uma pandemia, né? A gente tem medo de pegar isso. E às vezes eu ficava calculando assim, pô, lá no começo, né? Se eu, tá, tudo bem, mas assim, eu conheço tanta gente, sabe? Quantas pessoas, tudo bem, eu não vou, né? Eu posso não acontecer nada comigo e tal. Mas assim, qual a probabilidade disso não acontecer com ninguém que eu conheça? Com ninguém da minha família, percebe? Ninguém. Para mim isso parecia uma coisa distante, então eu tinha medo disso também. Lógico, todo mundo tem. Todo mundo, a gente tá. Mas é isso, é a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Porque se a gente não tá lá na maca com um problema, né, e o que se requer para que nunca estejamos, né, e quem está lá, que vamos mandar, assim, essa energia agora, sabe, essa energia de amor, de cura, porque a pessoa escolha, sabe, a pessoa escolha se ela quer viver, que ela ganhe essa força para viver, sabe, porque viver é muito simples, a gente simplesmente parte, é isso que o Axis fala, né, então, assim, te interessa esse assunto, sabe, às vezes o que se requer é isso, é que tu aprenda um pouco mais para te aprender a lidar com isso em ti, sabe? Isso a gente aprende nas classes de barras. A primeira classe é o curso de barras. Autoaplicação, sabe? Te autoaplica todos os dias tu vai abrir espaço, tu vai criar mais espaço, expandir tua consciência, tu vai criar mais dinheiro, sabe? Para fazer outras classes do Axis que entre mais nessa questão. Essa parte de implantes distratores, existe um livro em inglês do Axis que fala implant distractors, não sei o que, implante, sei lá. É isso aí. Ele tá em inglês no Kindle, quem tem um aplicativo, o aplicativo não, o livro, o Kindle mesmo, sabe? O Kindle que é tipo um tabletzinho assim. Tem o aparelho do Kindle o mesmo. aparelho, sim, É um sim. aparelho. Ele traduz o inglês, sabe? Então dá para comprar o livro, quem tem o aparelho, que ele traduz. O livro é 20 e poucos reais, é bem baratinho. Tem uma classe, uma videochamada também do Gary Douglas, de implantes distratores, mas daí é para quem já está mais avançado, né? Ele tem que ter feito o curso de barras, e eu acho que a princípio só esse, eu não sei se tem que ter feito o fundamento também. E esse que eu li para vocês ali um trechinho, é do apostila do fundamento. Do fundamento. O fundamento é uma classe avançada do Axis, vem depois, geralmente, né? Não existe uma ordem, né? Mas ele vem, em regra, depois da classe de barras, né? Para quem escolhe aprofundar, né, o conhecimento. E é assim, é para mexer com as estruturas mesmo, sabe? É um curso maravilhoso. Vai ter em abril, né, Mary, aqui. Eu vou fazer já estou inscrita, né, Mary? Vou fazer pela minha segunda vez. É um curso que é 5 mil e poucos reais. Mas assim, gente, tu ganha 5 mil e poucos reais em consciência, sabe? Então, assim, a Mary lembra quando eu fiz, né, Mary? Eu fiquei até perdida, né? Eu ia aí na clínica, eu dizia, Mary, eu não sei mais quem que eu sou. Porque eu vivi tanto a base de implante de extrator a minha vida inteira, que eu, assim, eu preciso de um tempo para me reconhecer agora. Eu não sei quem que eu sou. Lembra, a gente tinha uns projetos para tocar em dezembro, né? A gente nem tocou, sabe? Eu falei, eu não consigo, meu corpo não consegue fazer nada agora. Eu preciso me reconhecer, eu preciso dessa pausa, porque o curso é muito intenso. São 4 dias de porrada na consciência. É para desestruturar todo o fundamento, toda a fundação que a gente criou até aqui, com base de implante, com medo, com julgamento, com, né, pontos de vista de outras pessoas. Tudo isso é para destruir tudo e trazer à tona quem tu é, sabe? Mas isso
isso nas barras tu já consegue. Então, assim, o que se requer para fazer a classe de barras, sabe? Muito mais do que correr, barras, faz a classe, sabe? E se auto-aplica todo dia. Imagina tu praticando esses processos todo dia, todo dia, todo dia, né? De implantes, na tua forma e estrutura, nos teus sonhos, sabe? Ressurgindo com os teus sonhos, sabe? Trazendo essa vontade de trazer, assim, sabe? De volta aquilo que tu sonhou, aquilo que tu planejou, sabe? Da tua idade, sabe? O que tu definiu, né? Que tu não consegue mais, que tu não tem mais idade para isso, que tu já tá velha para isso, que tu tinha que ter feito isso até tanto tempo, que o tempo e espaço, sabe? Quanto isso, tu acha que as coisas vão demorar para as coisas para acontecer, que tu não entra nisso, porque vai demorar, porque isso, ou porque preciso de muito tempo e muito espaço, né? O espaço quer dizer, preciso de dinheiro, preciso de conhecer pessoas e eu não conheço. Então, assim, o que se requer para criar isso, sabe, de forma espontânea? Corre barras. Corre barras. Eu não sei nem, assim, o que seria a minha vida sem as barras hoje em dia. Eu corro todos os dias, sabe? Eu não consigo ficar sem. E é uma coisa que só contribui. Sabe o que é tu começar a sessão mal e sair da sessão bem? É isso que acontece. Às vezes a gente vê pessoas entrando nas classes depressivas, malecha mesmo, né, Mary? Malecha, assim, sem ânimo, sem vontade, casamento uma bosta, relacionamento com o filho uma bosta, né? Quer ter o controle das coisas, perdendo o controle das coisas. E aqui, numa classe, a gente consegue ressignificar tudo isso, a pessoa sair leve, sorridente, sabe? Quantas pessoas não queriam nem aparecer antes, né, Mary, da classe? Sim. Saíram da classe, sabe, batendo foto com a gente, feliz, contente com elas mesmas, sabe? E a gente vê, assim, o comportamento, porque daí depois a gente cria uma intimidade, né, com as nossas alunas, né? Que tem as dúvidas que surgem depois, elas vêm conversar com a gente, no grupo, a gente tem um grupo que a gente troca bastante também, e a gente vê, nossa, como mudou, sabe, como aquela pessoa mudou. Pelas postagens, às vezes, no Instagram, sabe, uma perspectiva, assim, totalmente nova, sabe, e outras pessoas lendo aquilo e concordando e vendo aquilo acontecer na vida dela, sabe, e isso causa uma... instiga isso a pensar o que ela tá fazendo, eu também quero, sabe, porque, assim, quando a gente se barra de ser a contribuição, a gente não tá fazendo do pior, assim, né, digamos assim, não é pro pior, mas a gente, em primeiro lugar, a gente acha que a gente, não estou fazendo, beleza, eu estou me prejudicando em não fazer isso apenas, né, porque me prejudicando, porque às vezes tu tem aquele ímpeto de tu querer fazer alguma coisa, fazer e não consegue, né, então assim, eu tô me prejudicando, sim, eu considero que eu estou me prejudicando, mas a gente acha que prejudica só nós, e não é verdade, sabe, às vezes tu muda vidas de outras pessoas e nem sabe, né? Às vezes tem pessoas que precisam que você passe a mensagem, que é você que vá atrás de aprender de outras pessoas para no momento certo tu ter a mensagem para falar para elas, sabe? A gente não prejudica só a nós mesmos, a gente prejudica o planeta inteiro quando a gente não escolhe ser a gente, sabe? Porque tem pessoas que necessitam da tua energia e é da tua energia, que tu não é às vezes, sabe? Então, o que se requer para que eu apareça, né? Finalizando a live, finalizando o projeto, fiquem na pergunta, o que se requer para que eu apareça, sabe? O que se requer para que eu seja eu, sabe? Quem sou eu? Quem sou eu hoje? Que gloriosas e grandiosas aventuras eu terei, sabe? Se pergunta todos os dias, quem sou eu? Que grandiosas e gloriosas, sabe? Pergunta, quem sou eu? Que se requer para que eu apareça, E isso é uma pergunta que se faz todo dia, toda hora, o que se requer para que eu apareça, Porque a nossa rádio está sempre sintonizada nessa realidade. E a gente precisa vibrar um pouco fora dessa realidade para conseguir captar essa expansão toda, né, que existe aqui no planeta. E expandir isso, né? Tudo que a gente olha, pega esse ponto em comum e expande isso para o planeta, sabe? Expande lá para a galáxia, expande. Começa expandindo aqui na tua casa, sabe? Na tua cidade. Vê a proporção que isso tem, sabe? Quando tu expande, isso aumenta. Se isso aumenta, é uma verdade para ti, sabe?
o amor pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha família. Quando eu expando isso, nossa, eu chego a me arrepiar, porque isso só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Aí eu pego um medo, sabe? Aí eu expando isso, sabe? Se isso passar da minha cidade, eu já não tenho mais medo, sabe? Para ver como é aqui nessa minha egrégora, né? Baixa, né? Realidade, né? Mínima aqui, né? Então assim, isso faz parte, sabe? A Terra, ela é um planeta de provações, percebe? A energia aqui é densa, nós somos maioria humano, sabe? 10% humanoide, a gente está se encontrando agora para conversar sobre isso. Durante muitos anos, os humanoides não puderam abrir a boca porque eram queimados na fogueira, era, né, crucificado, era julgado, era morto, teve cidades inteiras na época medieval, 100 e poucas mil pessoas que quiseram pensar diferente, pensar um pouco fora da caixa. O governo lá matou toda essa cidade, matou todas as pessoas que disseminavam isso, sabe? Então, assim, por muito tempo, essa energia, o considerar a energia, considerar a criação da nossa vida, da nossa realidade, foi uma coisa barrada, sabe? Por isso a gente tem um pouco de receio de pensar nisso hoje, porque quantos de nós, sabe, foi queimado talvez na fogueira, quantos de nós foi parado, foi humilhado, foi punido por ter falado, sabe, o que pensava, por ter sido a gente mesmo, sabe? Mas assim, a gente não tá mais nisso, sabe? A gente tá vivendo a melhor, eu digo assim, os antigos dizem, bom era na minha época, bom era na minha época. Eu não sei dizer se era bom naquela época, não sei se eu era nascida, mas eu tenho a sensação que agora é o momento das oportunidades, sabe? E independente se era melhor ou não, o que a gente tem é o agora, percebe? Então, assim, o que fazer, o que se requer de fazer desse agora, o agora mais incrível da nossa vida? A gente entrou 2021 agora, a gente não virou simplesmente um ano, a gente virou uma década, sabe? Então, o que se requer para que de 2020, 2030 seja a minha década, sabe? Seja a tua década, sabe? Para te crescer, para te evoluir, para te sair um pouco dessa densidade, sabe? Desse inconsciente coletivo, expandir a tua consciência, sabe? Faz cursos, é fazendo cursos que tu aprende, sabe? É fazer, se enfia, vai, faz, aprende, cria, movimenta energia. A gente está no melhor momento agora. A gente pode falar disso, abriu, quando, em que época, não sei, né? Mas eu acho que nenhuma. Existir um celular com uma internet, sabe? Que a gente possa abrir, vocês ligarem aí, ouvir a gente falar, sabe? E o que se requer para tu abrir a tua câmera e tu falar o que tu sabe. O planeta está precisando da tua energia, o planeta precisa de todas as energias, sabe? E nós não estamos aqui em vão. Nós que somos índigo, humanoide, gente que tem essa pegada, que já se identificou diferente, não está mais aí tentando se encaixar, sabe? Já identificou que é diferente e quando olha algo que está tentando se encaixar demais, né, na nossa vida, a gente já sabe que isso não nos pertence, sabe? Porque criamos diferente, isso faz parte da gente. Então, assim, a gente não está aqui em vão, sabe? A gente está aqui para transmitir a mensagem. Então, transmita a tua mensagem. Se a tua mensagem é fazer uma mesa posta, sabe? Não estou falando de vir aqui falar de autoconhecimento. Às vezes não é isso que tu quer. Isso é o que eu gosto de fazer, é o que a Mary gosta de fazer. Isso já está na minha vida desde sempre. Eu sempre li livro de autoajuda, eu sempre li livro de autoconhecimento, sempre vi vídeos, segui pessoas que falam disso. E eu era advogada, eu achava que isso era para mim, para eu aprender a lidar com a minha profissão, com a minha vida naquela forma estruturada. Eu nunca imaginei que um dia eu ia abrir uma câmera e transmitir essa mensagem, sabe? Então, assim, qual mensagem que tu tem para transferir? É uma mesa posta? É a organização do trabalho? É uma gestão de equipe? Tu sabe fazer muito bem, tu faz com maestria? Essa é a tua energia, sabe? É fritar um omelete como ninguém, é fazer uma marmita como ninguém, sabe? É limpar a casa das pessoas. Olha a contribuição que uma diarista é, sabe? Vem aqui, né? Deixa tudo, cuida de tudo aqui pra gente, sabe? Se a tua contribuição é essa pro planeta, o que se requer para que tu apareça, sabe? Porque tu vai fazer isso com alegria, tu vai fazer isso com facilidade, com alegria e glória, e tu vai criar muito dinheiro com isso, sabe? Tu vai criar, pode ser uma coisa besta. Às vezes tu faz uma ONG beneficente, tu cria dinheiro com isso, sabe? Porque esse é o teu propósito. Percebe? A ideia nem é criar dinheiro, mas tu vai arrumar um patrocínio, tu vai arrumar parcerias, tu vai arrumar, enfim, não sei, né? O que mais é possível, que vai fazer tu criar isso, sabe? Então, assim,
a mensagem que eu quero dizer assim para vocês, último dia de Empodera, se empoderem no conhecimento de vocês. O que vocês sabem fazer, sabe? O que vocês sabem, o que vocês gostam de fazer, qual que é o propósito. Faça curso disso, curso disso, porque depois de um curso, do outro, tu tá cada vez mais especializada. Não existe pessoa criativa demais, ela é criativa demais. Não, é um hábito. A pessoa é criativa porque ela tem o hábito de olhar para as coisas e criar ideias a partir daquilo, sabe? Se tá te faltando criatividade, o que se requer para que eu seja criativo, mais criativo, sabe? O que eu preciso criar para mim aqui. Então, assim, se empodera do teu saber, sabe? Do teu saber. E vai atrás de mestres, de guias, de pessoas. Se aventura, descobre, explora, sabe? O que esse universo tem para ti. Hoje está tudo na nossa mão, só depende de nós. Temos que sair dessa caixinha de achar que as coisas são difíceis, que é isso, porque isso é um pensamento limitado. Aqui em Axis ninguém é limitado. Se tá difícil para ti pensar assim, corre as barras. Corre barras, corre 10, 15 vezes. Faz o curso. O que de pior pode acontecer de tu passar uma tarde inteira ouvindo falar de consciência, aprendendo ferramentas, aprendendo técnicas, aprendendo a aplicar nas pessoas que tu ama. Toda vez que tu corre as barras de alguém, tu corre as tuas barras, tu tá o tempo inteiro destruindo, criando pontos de vista em comum com essa pessoa, né? E tu vai aprender um enunciado aclarador, que é uma técnica linda que com certeza caberia aqui no caso do medo, para dissipar tudo isso. É o que vai aqui, ó, na espinha do medo. Legal. Mas a gente não pode ensinar aqui, porque isso é uma técnica que aprende no curso. Então, assim, se requer para que tu faça o curso, que tu aprenda, manda alguém fazer, vai com teu filho, com a tua filha até 16 anos, paga só R$100, ganha uma apostila, coisa mais linda, ganha certificado, podem correr as barras um do outro pela vida inteira, podem cobrar por isso. Uma barra que tu faça cobrado por mês, e assim, ó, as pessoas querem te pagar, tá? Tu pode fazer de graça, tu diz, não, tu vai só dizer assim, vamos fazer aqui uma coisa nova que eu aprendi. Aprendi uma técnica nova. Tu não vai tentar convencer as pessoas que vai mudar, que vai transformar na vida delas. Deita aí, eu vou te fazer uma técnica nova que eu tô aprendendo, que eu aprendi, que eu fiz curso. Então, tu faz aquilo na pessoa, e aí, todos os pontos de vista que tu tem em comum com aquela pessoa, tu tá destruindo e descriando em ti também. Percebe? Então, assim... É só expansão. É só expansão. Que ótimo. Lu, gratidão por toda a tua contribuição. Nós vamos finalizando, tenho atendimento também. Vamos finalizando. A gente agradece que as pessoas estiveram conosco nesses últimos 30 dias. Quarta-feira que vem, às 7h15, nós vamos estar aqui novamente falando sobre consciência. E hoje à noite, às 21 horas, eu também tenho uma live com a Paula e a gente vai falar sobre... reprogramação mental. Tá? Aqui nesse mesmo lugar a gente vai falar sobre reprogramação mental hoje à noite às 9 horas. E quarta-feira, 9 horas. E quarta-feira que vem, eu e a Lu vamos estar aqui às 7h15 da manhã falando sobre consciência. Gratidão a todos que estiveram conosco nesses 30 dias. E ficamos juntos, e quiserem assistir as lives que já foram passadas, vai lá no YouTube, Marylaze Terapias, e você vai encontrar as nossas lives lá, todas elas gravadinhas. Ok, pessoal? Faça uma maratona, faça rever, que lá tem muita coisa. Se não é possível fazer o curso ou alguma classe agora, lá tem muita ferramenta, muita coisa. Lá é uma empodera, é para empoderar mesmo, né? A saber que sabem, e se empoderem que o conhecimento já está em vocês, sabe? Já está em vocês. A energia de vocês precisa ser espalhada no planeta, sabe? Tá todo mundo aqui louco para aprender, louco para saber que energia que tu tem para contribuir. Beijo, tá, pessoal. Beijão, até! Muito obrigada, gratidão por esse mês, adorei.